Se quiserem entender a Coreia do Sul, basta ver essas fotos de antes e depois. De acordo com os demógrafos, o país está morrendo, e essa é parte da razão. E por que isso? Bem, um grande número de mulheres coreanas disse que já teve o suficiente do machismo e patriarcado do país. E um grande fator que contribui para isso são as supostas expectativas tradicionais para as mulheres coreanas, pois enfrentam uma intensa pressão para atender a rígidos padrões de beleza, como pele branca, como porcelana, corpos finos e atraentes, mas também o uso extremo de cirurgia plástica pelos sul-coreanos para atingir a suposta beleza etérea exigida deles. Na verdade, a Coreia do Sul tem a maior taxa de procedimentos de cirurgia plástica per capita do mundo. É notável que 1 em cada 3 mulheres sul-coreanas já tenha feito algum procedimento de cirurgia plástica, o que me fez refletir. Eu estive recentemente na Coreia do Sul, por alguns dias, e ao olhar para os arranha-céus que estão literalmente cheios de clínicas de cirurgia plástica em lugares como Gangnam, você pode pensar que tudo está indo bem neste pequeno irmão esquecido cyberpunk de Tóquio. Quando estive lá pela última vez, a coisa toda do movimento Me Too estava atingindo o país e as mulheres estavam marchando pelas ruas, como você pode ver neste vídeo específico, exigindo que os homens de alguma forma sejam responsabilizados por serem homens. Eu entendo, no entanto. Como eu deveria dizer, eu me lembro de visitar a Coreia do Sul pela primeira vez, quando eu era adolescente e fui apresentado pela primeira vez ao provérbio coreano, que peixe seco e mulheres são ambos melhores depois de serem batidos. Bastante sombrio. Mas a Coreia do Sul mudou consideravelmente nas últimas décadas, com o país agora classificado em 30º entre 177 países no Índice de Mulheres, Paz e Segurança. Mas mesmo com essa melhoria, muitas mulheres no país, ainda não estão satisfeitas com o que veem como sexismo enraizado baseado no confucionismo, que está profundamente impregnado em sua cultura. Mas a resposta a esse suposto sexismo e patriarcado, como através de muitas mulheres coreanas, tem sido nada menos que potencialmente o fim da civilização. Entre no movimento 4B e esses Bs são sem casamento heterossexual, sem filhos, sem namoro e sem sexo com homens. E se isso for levado ao seu fim lógico, o país que já tem a menor taxa de fertilidade do mundo poderia ver o povo coreano murchando na videira. Sim, as mulheres em todas as sociedades ao longo da história humana foram submetidas à autoridade da orientação masculina, e muitos diriam agora que a emancipação social e o sufrágio político das mulheres no mundo ocidental moderno foram catastróficos, um desastre, se preferir, no que se refere à sociedade, à família e às taxas de natalidade em todos os países que experimentaram isso. E isso é inquestionável. Mas a resposta em países do leste asiático contra o chamado patriarcado, especialmente na Coreia do Sul, tornou-se totalmente dissociada da realidade. Você pode ter ouvido falar disso, mas se não, eu explicarei. O movimento 4B. O nome vem de 4 palavras coreanas que começam com B, que significa não. Estas são Bihon, sem casamento heterossexual, Bichulsan, sem filhos, Bihyeongnai, sem namoro e Bisekuse, sem sexo com homens. Juntas, elas formam uma escolha de estilo de vida onde as mulheres rejeitam as expectativas tradicionais de relacionamentos com homens para protestar contra o que afirmam ser a misoginia sistêmica e o patriarcado dentro do país. E não é apenas um boicote, é um estilo de vida para muitas mulheres sul-coreanas agora, já que a economia proporciona trabalho e um salário. Então, por que elas ainda precisam de um homem? Questionam. Tenho quase certeza de que países como Austrália e Canadá são laboratórios para projetos de engenharia social para ver até que ponto as populações ocidentais aceitarão, mas na Ásia Oriental parece haver um conjunto muito diferente de agendas em andamento.
A Coreia do Sul já é o lar da menor taxa de fertilidade do mundo, com 0,72 filhos por mulher em 2023, muito abaixo dos 2,1 necessários para sustentar uma população. Alguns culpam o movimento 4B por isso no país, mas acho que é uma simplificação exagerada. Muitos dos mesmos fatores que estão em jogo em todo o mundo desenvolvido estão em ação na Coreia do Sul. Altos custos de moradia, longas horas de trabalho e a falta de apoio para mães que trabalham, acredito que desempenham um grande papel. Mas enquanto Europa e América do Norte, ou pelo menos aqueles que ditam as políticas, acreditam que a imigração interminável e implacável de países e culturas vastamente diferentes será a cura para a única coisa que importa em nossas zonas econômicas modernas, o produto interno bruto. Mas, como o Japão, a Coreia do Sul é extremamente hesitante em seguir o modelo ocidental de terceirizar a procriação da nação. E, assim, acho que qualquer um poderia reconhecer esse problema de uma grande seção de mulheres que, basicamente, se recusam a casar ou ter filhos. Uma anedota interessante foi, ao ler isso, que até mesmo mulheres mais jovens, como uma mulher de 24 anos chamada Taek Yong, bem, ela evitou homens completamente desde o ensino médio, e agora é uma crente no lesbianismo político como uma maneira das mulheres estabelecerem vidas separadas, totalmente separadas dos homens. E claro, domesticamente o movimento não está sem controvérsia. Na Coreia do Sul, feminismo é frequentemente uma palavra suja. O agora ex-presidente Yoon Suk-yeol, que foi eleito em 2022, até fez campanha com retórica antifeminista, prometendo abolir o Ministério da Igualdade de Gênero, pois acredita que o movimento é muito extremo e que alimenta o conflito de gênero ou pelo menos prejudica o futuro do país. De qualquer forma, há algo a considerar quando os vendedores do todo-poderoso produto interno bruto prognosticam a ruína e extinção do povo sul-coreano. E isso é, as populações humanas sempre flutuaram ao longo da história, subindo, descendo, baseado nas circunstâncias do tempo. E também algo a considerar é que, por exemplo, a maior explosão do conhecimento humano, o Renascimento, seguiu um dos capítulos mais sombrios da história humana. A peste negra é estimada ter matado entre 25 a 50 milhões de pessoas na Europa entre 1347 e 1351, e isso representava aproximadamente 30 a 60% da população europeia na época. E agora, em 2025, também estamos à beira do que pode ser uma das revoluções mais profundas da história humana, a inteligência artificial. Somos constantemente bombardeados com a ideia de que a inteligência artificial e a robótica podem eliminar uma grande parcela de empregos na força de trabalho global. Então, ao olhar para o caminho tomado pelo Ocidente de crescimento populacional sem fim para expandir sempre o produto interno bruto, não o produto interno bruto per capita, porém, talvez uma população em declínio aumentada pela próxima revolução da inteligência artificial, essa pode ser a maneira correta de seguir em frente. Moradias mais baratas não seriam ruins, certo? Eu não me importaria com uma casa mais barata. Mas, em conclusão, o experimento em igualdade de gênero tem sido, de muitas maneiras, um terremoto social onde quer que tenha sido tentado. E o movimento 4B da Coreia do Sul provavelmente é apenas a manifestação mais extrema disso. O que você pensa sobre o movimento 4B da Coreia do Sul e o Ocidente terceirizando a produção de bebês nesse sentido? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e, como sempre, muito obrigado por assistir.